Filipenses 3, 18, a partir do 7. Enquanto vocês vão procurando, eu vou ler. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação aos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido, mas isso, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado. Pois, por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observem os que já vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição e o seu Deus é o estômago, e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Feche os teus olhos um pouquinho, querido. Papai, o glorificamos. Que tempo precioso. Que manifestação preciosa da sua presença. Espírito Santo, que é sempre bondoso e nos dirige de forma que nós nos acheguemos com mais intimidade ao coração do Pai. Obrigado por trazer até agora revelações e encorajamento que nós precisávamos ouvir. Obrigado, Pai, pelo tempo de adoração que celebramos e cultuamos o seu nome. Nós declaramos agora que precisamos muito te ouvir. Nós precisamos Pai, de uma palavra do Senhor, de uma revelação do Senhor sobre nossas vidas, e para isso nós tomamos parte, Pai, da sua palavra, da Bíblia, dos textos que o Senhor nos deixou, para trazer uma mensagem de encorajamento, de ânimo, que nos leve para um novo tempo. O Espírito de Deus, nós clamamos para que venha essa unção, não só para transmitir, mas para que cada um que ouvir essa mensagem possa, Pai, adquirir tudo aquilo que ela nos oferece e serem aperfeiçoados nela. Nós repreendemos o mal, toda a distração, incredulidade, toda a frieza, indiferença, para com a sua palavra nós mandamos embora esses ladrões da boa semente e declaramos corações completamente quebrantados e rendidos ao Senhor. Então, palavra bendita do Senhor, faça cumprir o propósito do Papai em nosso coração hoje e sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado. Dá um aplauso à palavra do Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, linda. De novo aí, Deus abençoe. Eu fico, querido, antes eu quero falar um pouquinho do tema. Esse tema, a gente namorou esse tema um tempo, né? E a gente, quando fica pensando em algo para o tema, para o ano, a gente cria bastante, ouve, né? E dão sugestões. E eu fico muito, é uma coisa que eu penso bastante. Graças a Deus, esse tema que nós tivemos no ano passado, o ano de frutificação, de 2023, foi tremendo demais. Como assim, as coisas, como frutificamos, isso foi muito bom. E eu estou crendo que esse novo ano, querido, aliás, eu já quero lançar esse desafio, que nós vamos crescer muito, mas nós não vamos crescer ficando sentado aqui. Então, o meu desafio para esse ano não são menos do que 1000 pessoas nesse lugar, eu creio.
1.000 pessoas. Isso aqui está sendo preparado para 1.000 pessoas, e eu quero terminar esse ano, em nome de Jesus. Aliás, eu queria que isso fosse antes do final do ano, eu queria isso para o meio do ano, no aniversário da igreja, ar-condicionado nesse lugar. Amém? Não vai cair um ar e vai se encaixar ali, vai ficar ligando que não, tá bom? É você mesmo que vai comprar, tá bom? E vai ser bom demais. Então eu estou crendo, esse ano nós vamos alcançar muitas coisas, mas nada será mais especial, mais importante do que vidas para o Senhor Jesus. Nós podemos fazer um lugar lindo, aconchegante. Se não tiver gente nesse lugar, é melhor fechar, vender isso aqui e ir de férias para outro lugar. Porque isso aqui só foi feito para vidas. É inadmissível que nós ainda encontremos cadeiras vazias aqui. Esse ano, no final desse ano, não estará. E eu creio que até o meio do ano nós vamos já estar fazendo 2 cultos, tá bem? Amém? Então vai diminuir um pouco o templo, mas ainda assim cabe mais de 1.000 pessoas. Então você tem muito, muito para evangelizar. Põe a mão nessa cadeirinha, quem tem cadeirinha vazia dos dois lados, e diga: sou eu que vou encher você. Pode dizer, diga com fé, eu vou encher esse lugar de gente. Amém. Glória a Deus. Queridos, então vamos partir aqui para a ministração, e eu fico observando alguns encontros, né, que homens e mulheres, eles tiveram com Deus, que aconteceu lendo a palavra de Deus, e eu me assusto com a diferença que há entre os homens que tiveram encontros marcantes com o Senhor e o nosso tempo. Eu me admiro não só por causa desses homens, eu ouso e me atrevo a dar o meu testemunho, eu sempre falo isso com a Márcia. A partir do dia que o Senhor tocou nas nossas vidas, naquela reunião, morreu aquela criatura esquisita, nojenta, pecadora, aquela criatura que só pensava mal, só pensava em ganhar dinheiro, em ter um futuro, em viajar, em conhecer nações. E aliás, eu acho que eu conheci mais do que ia conhecer se não fosse Cristo entrar na minha vida. Querido, mas nós entregamos a nossa vida e nós não fomos mais donos de nada na nossa vida. Mas estamos longe ainda de ser, né, um desses homens e mulheres que tiveram um encontro com o Senhor Jesus e que suas vidas, eles tomaram rumos, né, tremendos, rumos diferentes. O que é que aqueles homens tiveram que nós não temos hoje? O que eles tinham? O que é que eles enxergavam que nós não enxergamos hoje? O que esses homens viam? Por exemplo, Abraão, Deus disse para ele: sai da tua terra, do meio dos teus parentes. E provavelmente ele disse: para onde, Senhor, eu vou? Deus falou: olha, sai e eu vou dizendo para onde você vai. Sai que depois eu digo para onde eu vou te mostrar esse lugar. Deus disse: vai lá, Elias, unge o profeta, unge como profeta no seu lugar a Eliseu. Então Elias chega lá, Eliseu está arando a terra, e Elias chega, pega a sua capa, joga em Eliseu, e só diz assim: ó, você sabe, pelo menos não se narra mais nada, você sabe o que eu te fiz. Aí o homem queima o seu arado, queima tudo os seus equipamentos de trabalho, mata aqueles bois, faz uma festa ali com os seus parentes, e segue o profeta Eliseu. Paulo, ele teve um encontro com Jesus, e eu diria que foi Jesus que encontrou o apóstolo Paulo, encontrou Saulo, né? Esse grande matador de crente. E aí, Jesus o lança naquele lugar que ou o orgulho não permite que a gente vá, né? Que é o chão. Jesus cega aquele homem, e o leva à casa de um dos seus perseguidos. Jesus o leva na casa de alguém que Paulo queria matar, e disse: agora você vai ouvir esse. E Paulo agora então passa a ser orientado por um dos seus perseguidos. Quem dava a direção agora na vida de Paulo eram aqueles que ele perseguia, e Paulo se submeteu a isso. Paulo ouviu e fez como fora dito. Com Moisés não foi diferente, com Noé, com Pedro, João, André. Esses homens não eram gente que estava na praça sem fazer nada. Esses homens de empresa, eles eram pescadores, eles tinham uma empresa de pesca, não era um qualquer. Um era um fiscal da Receita Federal, Mateus.
Eles tinham profissões, e aí o que aconteceu na vida desses homens que bastou um venha, vamos, segue-me, e eles deixaram tudo para seguir Jesus. E eu quero perguntar para você, que tipo de chamado você está esperando? Qual o tipo de chamado será que nós estamos esperando? O que? Aconteceu o que foi diferente desses homens? Foi tão simples para esses homens, simples demais. Vem, segue-me, deixa tudo. Você sabe o que eu te fiz? Simples. Não vai fazer uma faculdade de teologia, não vai fazer 5 anos de discipulado, não vai frequentar uma igreja há 20 anos, não. Vem. E daqui a pouquinho eu digo, vá. Simples. O reino de Deus, querido, não é um lugar para a gente ser servido apenas, mas é um lugar para a gente servir. Mas se você ainda pensa diferente, ou se nós pensamos diferente, nós vamos ter que admitir que nós somos o menor. Porque essa é a temática de Jesus. Ele diz que o maior serve o menor em Mateus no capítulo 20. Então, se não queremos servir, é porque nós nos colocamos nessa posição de menor, para que os maiores, aqueles que estão dispostos, venham a nos servir. O problema é que nós queremos tudo do reino, oferecendo muito pouco. Nós queremos tudo do reino, mas vivendo muito mais o mundo, muito mais vivendo para nós mesmos do que para Deus. Esse é o problema. Nós queremos ser grande, servindo pouco. Nós queremos crescer muito, trabalhando pouco. Nós queremos um ministério poderoso, sem muita oração, sem muito jejum, sem muita leitura da palavra, sem muita comunhão, sem muita consagração. E nesse mundo, querido, é muito fácil nós sermos seduzidos e acreditar que nós podemos desfrutar tanto os nossos objetivos nessa vida, quanto os de Deus. Parece que está equiparado. Deus não tem um plano melhor do que o meu para mim. E aí eu fico, será que eu faço o meu ou de Deus? E a gente fica nessa demanda para decidir o que é que nós queremos para a nossa vida. Isso é uma ilusão, querido. Porém, como verdadeiros cristãos, o nosso foco deve ser sempre estar em Cristo Jesus e somente nele. Nele. Não importa de onde Ele vai nos tirar, do que Ele vai nos tirar, aonde Ele vai nos levar, melhor é estar com Ele. Não importa se eu vou deixar pouco ou vou deixar tudo, melhor é estar com Ele. E quando nós lemos esse capítulo de Filipenses 3, nós enxergamos que o nosso trabalho deve ser sempre, sempre, sempre glorificar a Deus. Glorificar a Deus, todo o nosso ser. Toda a nossa alma, todo o nosso espírito, ele foi alcançado para alcançar a Cristo. Cristo nos alcançou. E agora ele tem um comando. Nós temos que fazer tudo para alcançar a Cristo. E isso significa, querido, que nós não somos livres para fazer somente aquilo que nos agrada. Ninguém aqui é livre para fazer somente aquilo que agrada. Paulo diz, no versículo 7 e 8, mas o que era para mim lucro, eu passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a sua suprema grandeza, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. É muita pretensão, querido, a gente pensar que a gente é tão bom, ou é bom o suficiente, para planejar o nosso próprio destino, e depois pedir para o Senhor abençoar. Sabe quando fazemos isso que nós estamos dizendo? Deus, eu tenho um plano melhor do que o seu, então eu vou fazer o plano e o Senhor abençoa. Quem não faz isso aqui? Quem não fez isso aqui? Eu tenho um plano melhor do que o Senhor. Enquanto deveríamos dizer, a minha vida é tua, eu te dei a minha vida, eu não tenho mais nada. Quem dá vida, mais nada importa. Então o plano é seu, o que é que o Senhor quer? Como? Onde? Era isso que Paulo estava dizendo. Não importa o que eu perdi, importa o que eu vou ganhar. Importa o que Ele quer.
Nós precisamos de Deus, querido, para tudo, 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 tudo na nossa vida, para a gente vencer, para a gente ser bem sucedido nos nossos objetivos. A nossa vida deve estar sujeita em todos os sentidos ao Espírito Santo de Deus, né? Caso contrário, nós vamos ficar sem rumo, nós vamos perder a direção. Comunhão com Deus, querido, é fundamental para que nós andemos no caminho certo na nossa vida. Sem comunhão com Deus, perdido. E aí, o pior, querido, nós encontramos algo que satisfaz a nossa alma, a nossa carne, e nós achamos, me encontrei agora. Se Deus não está perto, não importa o quanto você está ganhando, quanta alegria você tem, você está perdido. Está perdido. Então, se nós quisermos ser felizes, amemos a Deus e nós vamos fazer todas as suas vontades, não a nossa. Todas as vontades de Deus na nossa vida. Diga, todas. Você acha mesmo, querido, que Deus vai querer a gente pela metade? Olha, alguma coisa que for boa para mim, que encaixa no meu plano, eu estou disposto, Deus, manda bala aí. Mas se não encaixar no que eu penso, não conte comigo. Tem que encaixar, querido, tem que estar no plano. Não é o plano, é o propósito de Deus, não é o nosso. O versículo 11, 9 a 11 diz: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe, queridos, esse capítulo 3 de Filipenses é um manual para todo crente, é um manual para as nossas vidas, e nós precisamos pensar na palavra de Deus, nós precisamos pensar em cada livro, mas eu aconselharia, né, para nós do nosso tempo, não estou excluindo nenhum não, vá, querido, vai para Efésios, vá para Provérbios, vai buscar um profundo conhecimento do que é a vontade de Deus, o que é que Deus está esperando. Existe, querido, muito mais informações sobre como nós vivemos uma vida que agrada a Deus. É verdade, querido, que a Bíblia, ela está cheia de lições, de ensinamentos, né, para a nossa vida, na vida daquele que quer ter um relacionamento íntimo com Deus. Aonde você vai encontrar isso? Na Bíblia. Se eu quero conhecer aquele equipamento profundamente, eu tenho que me afundar no manual dele. Não é assim, Ricardo? Eu sei, o Ricardo é um estudioso, ele se afunda mesmo naquilo para descobrir o que ele pode tirar do que ele oferece. Mas nós queremos o que Deus oferece. E às vezes nos contentamos com as beiradas, nós nos contentamos, é um milagre que Deus pode fazer coisas maiores, a gente contenta com aquilo, está bom demais, se acha o mais espiritual do mundo, e está bom demais. Não, quanto mais nos aprofundamos na Bíblia, mais intimidade. Quanto mais intimidade, as pessoas que vão muito na minha casa, tem muito folgado aqui que vai na minha casa, umas folgadinhas, que já não pede mais, abre a geladeira. O meu genro, ele come, esses dias eu comprei abacaxi de monte, docinho, ele comeu tudo. Só porque tem intimidade comigo. Mas vai um lá comer para você ver que ele nem vai entrar na minha casa para comer o meu abacaxi. Quanto mais intimidade, mais eu vou desfrutar. Não é porque ele gosta mais de mim, é porque eu entrei naquele lugar onde está tudo que ele quer me dar. E Deus não é um pai ridículo, né, como diz lá, né, mesquinho. Aqui, como é que fala a palavra aqui? Tem uma palavra aqui que quer dizer cainha, né? Canha, sei lá, cainha, um negócio assim. Na verdade, querida, que a Bíblia está cheia de lições, de ensinamento, para quem quer ter relacionamento com Deus. E eu quero ser bem repetitivo nesse texto, né? Como diz a Márcia, eu acho que ele é demais, né, irmão? Demais. 3,15 de Filipenses, aliás, 15 a 18 de Filipenses 3. Todos nós que alcançamos maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observem o que vive de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos no meio de vocês
que são inimigos da cruz de Cristo. Não entenderam. Não entenderam. Então, somente a leitura da palavra é que vai fazer com que a gente entenda muitas coisas nessa vida. Então, não se permita, querido, ser uma pessoa ignorante em relação aos ensinamentos de Jesus Cristo. Paulo escrevendo para Timóteo na segunda carta, no capítulo 4:2, ele diz: você tem que estar pronto, Timóteo, tem que estudar, você tem que estar pronto para responder aqueles que indagar você. Você tem que saber. Às vezes, querido, as pessoas não encontram uma resposta que elas precisavam de Deus, porque nós não conhecemos, e aí perdemos a oportunidade de mostrar Cristo para essas vidas. Cresça na vida, querido, natural, na sua vida espiritual. Seja uma pessoa vitoriosa, seja uma pessoa fiel a Deus. Permita ser levada pelo Espírito Santo e ser uma pessoa realizada espiritualmente. Você é uma pessoa realizada espiritualmente, satisfeita espiritualmente? E eu pergunto, você quer ser uma pessoa alcançada e pronta para alcançar os propósitos de Deus na sua vida? Quem quer, levanta a mão e diga: eu quero. Como é que eu posso fazer isso? Dando passos em direção a isso. Vamos pegar a carona de Paulo? Defina os seus valores, o primeiro passo. Defina o que tem valor para você. Defina. No que é realmente que eu vou gastar a minha vida. Mateus 16:25 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que por amor a mim perder a sua vida vai ganhar. Percebe, querido, que nós precisamos nos confrontar com essas verdades. Como? Conhecendo a palavra. Mas nós estamos tão preocupados com a nossa vida que nós concentramos esforço naquilo que vai nos levar à perdição, ao invés de entregar isso para conquistar a vida eterna. Você já decidiu, querido, correta e honestamente, o que é lixo na sua vida? O que é lixo na sua vida? E eu não estou falando de pecado. Isso eu acredito que todos nós já sabemos. Pecado é lixo. Mas nem tudo que não é pecado deixa de ser lixo, querido. Sabe aquelas coisas boas, que não são pecados, mas que nos impedem de ter mais intimidade com o Espírito Santo? Isso precisa ser transformado em lixo nas nossas vidas, na nossa caminhada, para que a gente possa alcançar promessas maiores ainda. Se não, querido, se a gente não definir os nossos valores, pode ter a certeza, o inimigo, o diabo, ele vai albergar mais valores ainda maior naquilo que nós já valorizamos. Ele vai colocar, quando nós damos valor a algo que não deveria dar, o diabo vai usar aquilo para a gente colocar mais valor do que damos, e aquilo vai nos tirar do foco. Aí acaba o nosso coração, querido, ele vai se enchendo dessas coisas, e é bem onde está, e o diabo sabe disso, o nosso tesouro, que o nosso coração vai se plantar, ele vai ficar, ele vai permanecer. É aonde estão os nossos valores, que também estará o nosso coração. Mateus 6:21. Os fariseus, eles valorizavam tanto, queridos, seus rituais, suas práticas, que aquilo se tornou maior que o amor a Deus e o amor pelas pessoas. E é claro, nem Jesus conseguiu penetrar aqueles corações cheios de orgulhos, que por causa daquilo que eles conheciam e por causa daquilo que eles praticavam, eles eram orgulhosos, conheciam a lei, eles eram mais zelosos pelas suas práticas, seus rituais, do que pelo próprio Deus. Agora, se nós estivermos cheios, querido, do Espírito Santo, será impossível considerar que algo tenha maior valor que a sua presença na nossa vida. Defina, querido, os seus valores errados, principalmente antes que eles definam você. Defina o que está errado na minha vida. Não estou falando de pecado. Eu estou falando de coisas que roubam o que é de Deus na minha vida. O que eu faço, o tempo que eu uso, os recursos que eu uso,
que eu posso fazer o que eu bem quiser, não que eu bem quiser, mas se eu quiser comprar o que eu quero, é pecado? Não, desde que pague. Mas eu preciso definir se isso me aproxima de Deus. Minhas palavras, minhas atitudes, minha vida, meu tempo, especialmente o tempo, porque hoje ninguém tem tempo para nada, o diabo já descobriu disso, e ele está usando isso para nos roubar de Deus. Não tenho tempo para nada. Esse dia eu ouvi uma mensagem, que nós, se nós fôssemos sinceros mesmo, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, ou melhor dizer, eu não gosto de ler a Bíblia. Bíblia para mim não é importante, eu não tenho tempo de orar. Diga, orar para mim não é importante, eu não tenho tempo de me relacionar com Deus e com pessoas, não tenho tempo de ir à célula. Diga, eu não gosto de célula, eu não gosto de pessoas, eu não gosto. Por que é isso? Porque tempo nós achamos para tudo, e não adianta pedirmos mais de 24 horas, não vai acontecer. E quando nós pedimos um dia de mais 24 horas, eu estou fazendo uma declaração pecaminosa, horrível. Deus, o Senhor planejou mal o dia, planejou um dia de 24 horas, eu tenho algo para o Senhor, o Senhor não poderia planejar um dia diferente, o Senhor não deu conta, deu conta. Como se Deus agora, o meu calendário, o calendário de Deus sou eu que dito. Querido, essa mensagem eu estou dando porque eu não quero, não admito e não vamos começar esse ano e terminar como nós começamos. Fomos alcançados para alcançar. Fomos alcançados. Defina os seus valores, não eles vão te definir. 2, reflita sobre as perdas. Elas realmente são perdas? Elas realmente são perdas? Ou são tudo que nós deveríamos não mais, ou coisas que não deveriam mais existir nas nossas vidas? Tem muita coisa na nossa vida, querido, que é esterco, cocô, há muito tempo. E são essas coisas que nos impedem de alcançar a Cristo. São essas coisas. As perdas de que Paulo estava falando eram coisas que antes eram os tesouros, eram os lucros da vida dele. Quem sabe talvez ele falava da sua posição na elite romana. Paulo era o cara. Quem sabe ele estava falando do seu futuro, sendo formado aos pés de Gamaliel, o melhor professor, instrutor da época. Quem sabe, né, ele estava falando da sua religião, farisaico, dos seus sonhos. Mas ele diz, mais do que tudo isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para alcançar e ganhar a Cristo. Os meus sonhos, meus planos, de ser um grande comandante, um grande mestre que ele era, um erudito, o cara poderia ser o cara, e era. Mas ele disse, agora que conheci a Cristo, eu estou correndo para Cristo, estas coisas virou lixo na minha vida. Queridos, Paulo chegou à conclusão de que até morrer por causa de Cristo, seria melhor do que qualquer objetivo seu. Morrer, quando alguém diz, não há nada que eu possa interessar nessa vida, que seja melhor do que estar com Cristo. Até mesmo a morte, se eu estiver com Cristo, é melhor do que o melhor que eu posso desejar nessa vida. E aí ele cumpre, sim. Não quero ganhar minha vida. Por causa de Cristo eu prefiro perder. Porque se eu perder com Cristo eu ganho, mas se eu ganhar sem Cristo eu perco. 3, não aplique a justiça própria. Terceiro passo, nem tudo que por direito você pode receber, ou talvez nem seja pecado. Às vezes a lei até te dá o direito. Desenvolva a habilidade de às vezes ficar no prejuízo, para que Deus te dê algo pela fé nele. Paulo diz, eu não quero minha justiça própria, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, que se baseia na fé, no versículo 9. Então a justiça própria, querido,
ela barra a justiça de Deus nas nossas vidas. E ela nos impede de exercer a fé em Jesus Cristo. Porque a justiça própria, ela está dizendo, deixa que eu resolvo, deixa que eu disputo, deixa que eu brigo, deixa que eu ganho. Não preciso nem de fé para fazer isso, deixa que eu resolvo. É uma negação da justiça de Deus. Lixo. Não é porque, querido, a lei garante, eu tenho lá um código, eu tenho lá algo na lei que me garante, é que eu posso fazer. Quantas coisas, querido, se eu for contar, não seria 1 milhão e nem 2 milhões que eu já perdi, porque eu não quis atrás de nada. Perdi. Deus, sabe, está nas tuas mãos, eu não vou ficar brigando com isso. Passo 4, não fuja dos sofrimentos. No versículo 10, declara Paulo que a participação nos sofrimentos torna-nos como Cristo na sua morte. Versículo 11, nos faz de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quem é que inventou, querido, um cristianismo sem sofrimento? Será quem que começou a pregar isso, um cristianismo sem sofrimento? Jesus, nosso mestre, ele sofreu, seus discípulos sofreram também, os apóstolos também, e ainda hoje existem muitos irmãos nesse mundo sofrendo por causa de Cristo. Por causa do Evangelho, muitos estão morrendo, dando suas vidas, famílias sendo executadas, querido. Esses homens dos quais nós citamos, sofreram, esses homens, querido, morreram da forma mais cruel que poderia existir na época, degolado, esquartejado, decapitado, queimado, crucificado. Quem inventou não foi os homens que começaram a igreja, foi uma igreja acomodada que agora vai a um lugar para receber, não para dar. Igreja não é lugar de receber, igreja é lugar de dar, e não menos que a própria vida. Quem não estiver disposto a entregar a sua vida por amor a Cristo, não é digno de segui-lo. Não existe cristianismo sem sofrimento. Por que que nós imaginamos viver um evangelho que Jesus não pregou e não prometeu a ninguém? Não prometeu. Aliás, ele prometeu adversidades, perseguição. Isso ele falou. Passo 5, tem uma vida marcada pela humildade. Versículo 2, não que eu já tenha alcançado ou que eu me julgue que eu seja perfeito. Paulo, ele se conhecia. Ele reconhecia suas limitações, ele sabia da sua completa dependência de Deus. Sabia. E embora, considerado por muitos o maior de todos os apóstolos, ele se considerava o menor. Ele se considerava imperfeito diante de Deus. Por isso que não parava de buscar. Quando a pessoa deixa o orgulho, achar que ele é o bom, achar que tal, logo vem a queda. O orgulho precede, querido, logo vem. Não tem como ser diferente. E ele se mantinha sempre nessa posição. O humilde, querido, é uma pessoa que está sempre dependente de Deus. E a humildade, ela é uma virtude de quem aprendeu a ter uma visão equilibrada de si mesmo e de Deus. Ele sabe quem ele é. Sabe quem Deus é. Não fica na dependência de si. O humilde, ele é aquele que se coloca para baixo. Ele, aliás, não se coloca para baixo, mas é aquele que reconhece quem ele é, e ele reconhece também que ele não é. É aquele que está disposto a aprender, a crescer. É aquele que atribui a Deus as suas conquistas, os sucessos da sua vida.
É aquele que quando fica bem de vida, não cai fora da igreja, não compra chácara, não compra isso, compra aquilo, e agora não vem mais no culto. Tem dinheiro, agora Deus não é mais importante. Era um líder de célula, poderoso, ganhou dinheiro, agora usa o tempo para passear. Não quer mais célula, não quer cuidar de ninguém, não quer nem discipular e nem ser discipulado. Ele é aquele que não se julga superior aos outros, está sempre vigilante para não cair. É aquele que sabe que o que experimenta vem pela graça de Deus. Ele sabe que é o Senhor que dá graça aos humildes, mas ele resiste a todo soberbo, como diz Tiago no capítulo 4. A humildade, querido, é a marca dos homens, é a marca das mulheres de Deus. É a humildade. Em Mateus 3,11, Jesus vai dizer a respeito de João Batista que entre os nascidos de mulher não há ninguém como João Batista. Mas eu fico pensando, viu, Getúlio, no lugar de João Batista, você sabe com quem está se metendo? Eu sou filho de Zacarias. Zacarias é o sacerdote do templo. Não se meta comigo, sou filho do pastor Sênio. Ei, eu sou discípulo do Luciano, não se meta comigo. Conhece a Maria? Sou sobrinho da Maria. Sabe quem é a Maria? A mãe do Messias. Eu sou sobrinho dela. E mais, já ouviu falar do tal Messias? Meu primo. Meu primo. Messias Salvador do mundo é meu primo. Se mete comigo. Você vai cortar minha cabeça? Espera aí que eu vou correr para o Messias. Eu vou falar para o Messias. Que currículo, né? Para a gente, o nosso orgulho. Lembra quais eram as roupas e a comida desse homem aonde ele vivia? Vestia pele de camelo, comia mel e gafanhoto e vivia no deserto. Se eu fosse o filho do Messias, o filho da Maria. Se eu fosse, né? Aliás, o primo do Messias, o filho da Maria e o filho do Zacarias. Eu tinha que ser pastor Sênio mesmo. E olhe lá, bispo da matriz, né? Qual era o objetivo de João? Ele não olhou para quem ele era, mas para o que ele tinha que cumprir, sua missão. E nós, querido? E nós? Você está correndo atrás do quê? Qual é o seu foco hoje? Por que você perdeu a cabeça? Por causa de que você nem pensa mais como pensava no reino? Por causa de quê? Enquanto nós não aprendemos a lição da humildade, jamais nós vamos ser felizes, jamais seremos triunfantes e usados por Deus para alcançar aquilo para o qual nós fomos alcançados. Jamais. A experiência de Moisés nos mostra isso. Nos primeiros 40 anos ele achou que ele era o cara. Nos outros 40 ele percebeu que ele não era nada. E aí veio anos gloriosos. Por quê? Porque ele descobriu quem era Deus. Uma hora Deus vai nos tirar daquele lugar que achamos ser alguma coisa, para que a gente descubra dores, descubra a poder de dores, quem realmente nós não somos ou nós somos, para que Ele manifeste a sua glória e diz, diga que sou eu que falei, diga que sou eu, quem perguntar sou eu, não é você, querido, não é você, não sou eu, é Ele que faz. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, querido. Nós é que precisamos dele, sem nós, Ele continua sendo Deus, mas nós sem Ele, nós não somos nada sem Ele, nada. O segredo da humildade está na intimidade com Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais perceptíveis ficam as nossas fraquezas, nossas debilidades, e a grandeza dEle. Efésios 3:20 diz, ora, Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede, pensa, de tudo que você imagina.
Deus é poderoso, Ele faz, nós não conseguimos nem pedir o que Ele pode fazer. Mas olha o que diz o versículo 21, a Ele seja a glória na igreja, por Cristo de geração em geração. Não é para mim a glória é para Ele. Ele pode fazer, mas a glória é para Ele. Passo 6, não se detenha no passado. Mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Querido, quando eu falo de passado, nada tem a ver com passado, só o passado ruim. Não é um passado só ruim, os nossos traumas do passado, abandonos, agressões, os nossos traumas do passado, não são só essas coisas não. Coisas boas do passado também pode nos prender. Sabe aquele? Era tão bom. Eu era feliz e não sabia. Se você não era de Deus, você era infeliz e você não sabia. Hoje você passa por momentos, mas a alegria, querido, a alegria que Cristo te dá não se baseia em momentos, se baseia na eternidade. Eu gostaria de voltar atrás. Eu era feliz e não sabia. Esqueça o seu passado e avance. Alcance o futuro, para frente. O tempo ele não para a gente ficar contemplando o ontem e hoje. E é o presente que vai trazer para você algo novo para amanhã. Então aonde que eu vou trabalhar? Para o meu passado? Não, chega, não dá mais, já passou. O ontem é hoje. Acabou, não tem mais, não dá para fazer nada. Hoje, querido, amanhã já será ontem. Fazendo um nó aqui na cabeça. Hoje, amanhã já será ontem. Você não fez hoje? Esquece, não vai fazer mais hoje mais nada, porque hoje, amanhã já não existe mais. E o apóstolo Paulo ele vai dizendo, 14, eu prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem para, querido? Para porque está sem rumo, sem alvo, sem visão, está perdido. Quem para não alcança nada. E Deus te chamou para alcançar, me chamou para alcançar. Então, querido, passo 7, não retroceda. Não retroceda. Versículo 16, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Uma grande parte dos cristãos não vive de acordo com aquilo que já alcançou. São tantos anos na igreja e ainda vivendo do mesmo jeito que chegaram. Do mesmo jeito. Eu quero te perguntar, fazer algumas perguntas para você. E para mim também, para todos nós. Você já aprendeu as lições básicas sobre evangelismo? Alcançar vidas. Você foi alcançado para alcançar. Você já sabe? Por que não evangeliza? É difícil falar de Jesus? Se você já aprendeu as lições básicas sobre casamento, por que não pratica? As brigas diminuiriam, o amor aumentaria, a comunhão ficaria. Já fez curso de, tem gente que já fez 3 cursos de casais e continua com os mesmos problemas. Loucura, gente. Você já aprendeu as lições básicas sobre santidade? Por que ainda não se livrou desse pecado? Se você já aprendeu as lições básicas sobre caráter, por que vive mentindo, enganando, dando calote? Você já aprendeu as lições básicas sobre perdão, por que ainda não consegue perdoar? Você já aprendeu as lições básicas sobre fofoca? Por que vive fofocando? Você já aprendeu as lições básicas sobre honra? Por que vive desonrando pais, líderes, patrões, marido, esposa, mais velhos? Você já aprendeu as lições básicas sobre dízimos e ofertas? Por que ainda retém roubando ao Senhor? Eu quero concluir fazendo um ato profético para 2024, amém, querido? Para que além dessas coisas que eu citei, nós alcancemos muito mais virtude de Deus.
como o apóstolo Paulo nos ensinou nessa carta aos Filipenses. Gostaria que vocês fizessem agora, e também depois continuasse, essa lista não parasse, continua fazendo tudo que o Espírito Santo trazer, uma lista daquilo que você deseja alcançar a partir desse ano de 2024. Pegue o seu anotador aí, ou ligue o seu anotador, vá lá no bloco de notas e anota. Eu quero que você comece. Eu não sei se eu passei isso no começo. Olha lá. Alcançar a amar a Deus mais do que todas as coisas. Alcançar maior intimidade com Deus. Alcançar a paixão pelas vidas perdidas. Esse desafio, querido, sabe, às vezes é algo assim muito vergonhoso para a gente, a verdade que é muito vergonhoso. A gente ter 365 dias no ano, e a maioria de nós não ganhamos uma vida para Jesus, uma. Esse ano eu ganhei muitas vidas para Jesus sem o menor esforço. Não, menor também não é bem assim, mas poderia ter ganhado muito mais. Se você colocar no coração que você vai ganhar 20 vidas para Jesus esse ano, e se você se colocar, como eu disse, na vontade do Espírito Santo, com obediência, você não vai ganhar 20, porque Deus quer mais do que você. Deus vai te dar muito mais. Mas mortos estão passando por nós, eles estão passando e caindo morto ali, vão para o inferno, e nós parece que não. Tem dia, querido, fui viajar e eu vi uma pessoa, semana, antes de, fui lá ver com a Kalinka e o Danilo, antes, para ficar com ela no momento da cirurgia, e foi demais, que quase que ele falou, depois que saiu da cirurgia, antes da gente chegar em casa, né? Já tinha uma mensagem dele. Todo mundo com aquele pavor, e o homem já estava falando primeiro, quase primeiro do que eu saí de lá, né? Eu conversei com ele à noite, ontem à noite bati um papo com o Danilo por vídeo, foi demais, assim. Vai ficar até mais espertão, vamos. Falei para ti, também com esse coco na cabeça, qualquer um fica lerdo, né? Peso desse, né? Que benção. E eu não sei porque eu entrei nesse assunto tão bobo, né? Isso que eu estava falando. E aí fomos para lá e eu passei por um carro, ele tinha acabado de capotar, não tinha uma pessoa, o cara estava saindo do carro. E eu fui embora. Passou, andei uns 500 metros, 1000 metros. Falei, que crente que somos nós? Vai saber se dentro daquele carro não tem uma pessoa lá e o cara já saiu. Eu não sei se ele tinha saído ou se ele já tinha saído e voltado para achar o telefone, porque ele já saiu do carro com o telefone assim, ligando, né? Eu me senti muito mal, não consegui esquecer daquilo. Antigamente o Luciano falava que não gostava de viajar comigo, Getúlio, porque eu parava em tudo, eu socorria todo mundo, eu não podia ver um acidente, eu arrancava de dentro, eu rasgava a lata, eu fazia tudo, mas arrancava não deixava, eu sempre fui assim. Mas parece que a gente vai ficando esquisito. Não gostei daquela atitude minha, sabe? Parece que as vidas começam a não ter mais importância. Coloque o seu coração um clamor, querido, por vidas. E quem vai gerar essa paixão é o próprio Espírito Santo. E você não vai ganhar 2 nem 3, você vai ganhar muito mais vidas para o Senhor Jesus. Sabe, se sinta mal de passar uma semana sem falar de Jesus para alguém. Hoje, querido, com as besteiras que nós vemos que, né, as autoridades espirituais lá do escalão internacional falou, está muito fácil ganhar vidas, se permitindo coisas absurdas, heresias terríveis no meio da religiosidade. Vidas estão caindo fora desse sistema religioso e querendo Jesus, querendo ouvir a palavra de quem lê a Bíblia, de quem conhece a Jesus, de quem tem o amor de Deus no coração. Você não consegue ter, então vamos gerar isso em oração. Daí o 3 em 1, são 30 dias para você orar, jejuar e clamar, querido. Esse é um dos propósitos de Deus. Aliás, o maior propósito, Ele deu o seu Filho para morrer, para que outros conhecessem, para formar uma grande família e mais semelhança ao seu Filho. Então não me diga que você vai terminar o ano sem ganhar 3 vidas para Jesus, porque você não vai me deixar triste, você vai deixar o Pai triste demais, porque isso não é uma tarefa impossível, não é.
Não é. Pare de você pregar. Ninguém está falando para você converter ninguém. Nós não somos capazes. Mas pregar nós somos capazes. Falar do amor e testemunhar o amor de Cristo somos. Esse é o meu pedido. E eu tenho certeza que eu estou falando pelo Espírito. Pelo Espírito. Alcance mais comunhão com o corpo de Cristo. Querido, já tinha que acabar. Agora não tem mais como parar com essa coisa de transmissão. Mas a gente tem que parar com esse negócio. Não vou hoje no culto, vou assistir pela transmissão. Vai fazer o quê? Estou com preguiça. Ei! É aqui o teu lugar. Não existe transmissão nesse mundo que dá esse clima. Estou errado, Getúlio? Não existe. Não existe lugar. O Getúlio veio descansar com essa galera aqui, ó. Todos eles não queriam vir no culto. O Getúlio falou, vai sim, vai, senão vai entrar no pau. Todos vieram. Aí vieram. Cadeira, viu? Então, querido, esse é o lugar. Esse é o lugar de você estar com os irmãos, abraçando, encorajando, recebendo uma palavra profética, uma palavra de ânimo. Não abre mão disso, não abre mão disso, nunca. Não aceite, a menos que você está com uma situação que impossibilita fisicamente de vir aqui. Querido, eu sei quantas vezes, eu não muito, mas a Márcia, ela vem aqui ministrar louvor. Ela tem umas dores de cabeça, gente. Ela vem ministrar louvor, vem com aquela alegria, você nunca nem percebeu. Conheço muitos aqui que vêm trabalhar no diaconato, no voluntariado, vêm servir a casa, nos ministérios. Alguns chegam até a dizer assim, pastor, eu estou meio doente, mas eu não quero deixar de ir, eu posso ir. Seja você, querido. Seja você. Ingresse no voluntariado. Procure Kelly Silmara. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero servir ao reino. Eu quero crescer, eu quero fazer as escolas, eu quero ser um líder, eu quero ser um discipulador e um discípulo. É assim que nós crescemos, é assim que nós vamos alcançar aquilo para o qual nós fomos alcançados. Quem está comigo, querido? Nisso que não deveria ser um desafio da nossa vida. Isso é a nossa vida. Desafio é viver fora disso.